Você sabia que dá para atuar de forma particular como perito grafotécnico? Pois é, a perícia judicial não é a sua única opção. Através da assistência técnica, você vai poder desenvolver um trabalho pericial diretamente para pessoas e empresas. Vem que eu vou te explicar como esse outro lado da perícia funciona. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e estou aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje você vai entender o que é um assistente técnico e quais serviços um perito grafotécnico pode prestar de forma particular. Bom, primeiro de tudo, o que é um assistente técnico? Um assistente técnico nada mais é do que alguém que é especialista em alguma área e atua de forma particular. Aqui eu vou focar mais especificamente na área grafotécnica, mas assim como o perito judicial, o assistente técnico pode ser um especialista em qualquer área. Esse perito, esse especialista, ao invés de ele ser nomeado por um juiz, ele vai ser contratado por pessoas ou empresas. Então eu tô falando de advogados, cartórios, pessoas, qualquer um que esteja envolvido em uma situação que precise de perícia. E qual é a diferença do assistente técnico para o perito judicial? O perito judicial se cadastra nos tribunais, ele sempre é nomeado, ele é chamado por um juiz para estar fazendo uma perícia, e ele auxilia diretamente o juízo, a justiça, e sempre trabalha de forma imparcial. Já o assistente técnico, ele é contratado, ele presta um serviço para os clientes dele. Então, ele trabalha para os clientes dele de forma parcial. É como se o assistente técnico estivesse do lado de uma das partes em um processo, seja o autor ou seja o réu, e ele vai estar contra o perito judicial. O trabalho do assistente técnico é garantir a qualidade, a eficiência da prova pericial que vai ser produzida e também alinhar a parte técnica da sua especialidade com a defesa do seu cliente. Mas, claro, sempre prezando aí pela verdade e pela ética. O assistente técnico, de certa forma, fiscaliza o trabalho do perito judicial, o que não significa que eles são inimigos. O assistente técnico vai observar toda a condução dos trabalhos periciais e ele pode concordar ou discordar do perito judicial. O assistente técnico vai estar ali para ajudar e fortalecer a defesa do seu cliente. Bom, agora que a gente já esclareceu a diferença do perito judicial para o assistente técnico, vamos falar de quais serviços um assistente na área de perícia grafotécnica pode prestar. Você lembra que uma perícia grafotécnica é composta de várias etapas, certo? Então, o ideal é que o assistente técnico acompanhe todas essas etapas, acompanhe a perícia do início ao fim, faça uma assistência completa. Porém, o assistente técnico pode prestar serviços separados, atuar apenas em algumas etapas da perícia, inclusive antes mesmo de ter qualquer processo judicial. Então eu vou abordar 4 serviços que o perito grafotécnico pode realizar como assistente. O primeiro deles é o parecer técnico. Vocês podem pensar no parecer técnico como se fosse um laudo. Esse parecer nada mais é do que um documento onde o assistente vai trazer ali todas as suas análises e a sua conclusão. Eu, inclusive, costumo fazer praticamente igual faço os meus laudos. Só que o parecer técnico pode aparecer em 2 momentos, antes da perícia e quando ela é finalizada. Como assim? Primeiro, o parecer técnico pode ser extrajudicial, ele pode ser um parecer prévio, ou seja, que vai ser feito antes mesmo de ter qualquer ação judicial e qualquer perícia para ser realizada. Então, às vezes, o cliente quer um parecer para já ter quando ele for dar entrada em um processo judicial, numa ação, ou simplesmente porque ele quer saber, ele quer ter comprovado a autenticidade daquela assinatura em documento. Então, o perito vai realizar toda a perícia, vai entregar ali como se fosse um laudo, né, o parecer, com a sua conclusão de autenticidade ou de falsidade, mas não vai ser nomeado em processo, vai ser de forma particular. E a segunda situação é o parecer depois que a perícia judicial já está finalizada. Esse parecer é para concordar ou discordar do perito. Para você separar as coisas aí na sua cabeça e não ter confusão, eu quero que você preste atenção nessa nomenclatura. Manifestação divergente, se o assistente for discordar do perito, ou manifestação convergente, se o assistente for concordar com o perito. Essa parte pode ficar um pouco confusa, então presta atenção que eu vou explicar da melhor forma possível. O documento que o perito assistente vai entregar nessa etapa também geralmente é como se fosse um parecer técnico, então ele vai apresentar ali as suas análises e a sua conclusão, principalmente se ele for concordar com o perito. Vai ser ali mais uma opinião técnica para reforçar a conclusão da perícia. Mas a principal diferença do parecer prévio para esse que vai ser feito depois de finalizar a perícia acontece quando o assistente discorda do perito judicial. Então, no parecer técnico de manifestação divergente, o perito assistente não vai só colocar suas análises e a sua conclusão, mas ele também vai discorrer sobre o trabalho do perito. Então, por exemplo, a gente tem uma perícia judicial em que a conclusão do perito foi de autenticidade, enquanto o assistente técnico discorda. Ele vai apresentar um parecer técnico com uma conclusão de falsidade. E nesse mesmo parecer, ele vai, além de se manifestar de forma contrária à conclusão do perito, ele também vai apontar supostos erros, falhas, falta de fundamentação e quaisquer outros motivos que tornem a conclusão
conclusão do perito errada ou sem fundamentação. Então, parecer técnico, seja ele prévio ou na forma de manifestação convergente ou divergente, é o primeiro dos serviços que o perito grafotécnico pode realizar como assistente. O segundo serviço que eu vou trazer aqui para vocês é a análise prévia ou consulta prévia. Nesse caso, o perito assistente apenas vai fazer uma análise superficial das assinaturas. O objetivo é apenas verificar se tem indícios ali de falsidade ou não. Geralmente é feito antes de existir um processo judicial, com o intuito de ser mais um critério ali para verificar se vale a pena entrar com aquela ação, com aquele processo ou não. Às vezes que eu prestei serviço de análise prévia, justamente foram advogados que me contrataram, porque queriam ter um respaldo, uma segurança para entrar com uma ação em que as assinaturas eram um ponto-chave. Então essa análise é bem superficial. O perito assistente, nesse caso, não vai fazer ali uma análise grafotécnica, um exame completo. Ele também não vai ter nenhuma conclusão de autenticidade ou de falsidade. Ele apenas vai verificar se tem elementos que indiquem uma possível falsidade ou não e vai relatar isso. A análise prévia também pode ser feita quando já existe um processo judicial, quando for solicitada a prova pericial. Então a análise entraria nesse caso para reforçar o pedido dessa prova, para demonstrar que um especialista já analisou aquelas assinaturas, que ele detectou elementos que podem indicar uma falsidade e por isso a perícia é necessária. Terceiro serviço, quesitação estratégica. Como o próprio nome sugere, o perito assistente vai ser responsável por realizar os quesitos da perícia. Por que a gente fala em quesitação estratégica? Porque o perito vai avaliar o caso, vai trazer os seus conhecimentos técnicos para formular as perguntas, seja quesitos preliminares, suplementares ou de esclarecimento. O assistente técnico vai elaborar os quesitos de acordo com o objeto, objetivo, necessidade da perícia. Então tem todo um raciocínio, uma estratégia realmente por trás, o que vai evitar quesitos genéricos, quesitos mal formulados, quesitos sem sentido e quesitos que prejudiquem a perícia. E por último, o nosso quarto serviço, assistência completa. No caso da assistência completa, o perito assistente vai ser indicado nos autos desde o início e vai acompanhar toda a perícia, todas as etapas. Então isso inclui realizar os quesitos, participar de diligências, coleta de padrões, analisar o laudo pericial e todo o trabalho que foi desenvolvido pelo perito e, no final, apresentar seu parecer convergente ou divergente. É como se juntasse todos os serviços que eu falei anteriormente. Então esse seria o ideal, que o assistente acompanhasse tudo, mas não é incomum prestar os serviços de forma separada e o perito assistente participar apenas de uma etapa ou outra. Então vamos recapitular aqui, porque a ideia foi trazer um vídeo bem básico e objetivo para vocês começarem a entender como funciona a assistência. O assistente técnico nada mais é do que um perito, um especialista que atua de forma particular. O trabalho do assistente é auxiliar o seu cliente para garantir a eficiência, a qualidade da prova pericial, sempre buscando a verdade. Trabalho muito importante, inclusive, já que infelizmente estamos tendo uma onda aí de pessoas despreparadas atuando como peritos. E o melhor de tudo é que para você atuar como assistente técnico não precisa se cadastrar nos tribunais, nem depender de nomeações e muito menos de juízes. Agora, o que eu quero saber é se esse guia rápido te ajudou a entender um pouco mais sobre a assistência técnica. Comenta aqui uma lupa, símbolo dos peritos, para eu saber se esse vídeo te ajudou. Assim eu vou poder direcionar os demais conteúdos para trazer sempre o melhor aqui para vocês. Combinado? E se você quer aprender ainda mais sobre perícia grafotécnica, é só continuar aqui nesse canal. Te vejo no próximo vídeo.